Olá, pessoal, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre o legislativo e os casos de racismo que estão acontecendo, né? Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Cláudio Silva, que é coordenador do SOS Racismo aqui da Rede Alesp. Cláudio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Cláudio, primeiro eu queria falar do funcionamento do SOS Racismo da Alesp, né? Como que ele funciona, como que ele recebe denúncias das pessoas, como que funciona o atendimento. O SOS Racismo, ele é uma ouvidoria de racismo, né, dentro do Poder Legislativo, é uma unidade administrativa, é um setor da Assembleia Legislativa, né, e ele foi criado com a intenção de receber denúncias de racismo e dar consequências para essas denúncias de racismo. Para além disso, a gente também tem um papel de apoiar essa vítima de racismo, orientando essa vítima em relação à construção do conteúdo probatório, a documentação exigida para você judicializar determinadas questões, os caminhos que essa vítima deve percorrer, inclusive em relação a questões de atendimento psicológico, atendimento jurídico, que no caso a gente tem encaminhado, dependendo da condição social da vítima, para a Defensoria Pública, e também a gente desenvolve ações de proatividade em relação ao enfrentamento do racismo. Então, essas ações são ações no sentido de desconstruir o racismo, né? Cursos, formações, parcerias com outras possibilidades de atores que desenvolvem políticas contra o racismo e essas coisas, entendeu? Como é que está o racismo hoje aqui na sociedade, especialmente aqui na cidade de São Paulo? Que tipos de denúncias vocês têm recebido? Quais são as mais comuns? E como que a pessoa pode proceder? Nós temos, especialmente por conta dos últimos dias aí, do que ocorreu nos Estados Unidos, que reverberou por todo o mundo, nesse período que a gente está vivendo agora, nós estamos com uma condição, eu diria que é uma condição conjuntural bastante interessante. A gente recebeu denúncia de casos acontecidos em 94, ultimamente. E a gente entende o seguinte, a gente entende que essa situação conjuntural em relação ao que está ocorrendo no mundo, de toda essa mobilização em torno do enfrentamento ao racismo, conjugada com o acirramento do discurso de ódio, o acirramento das disputas políticas que estão colocadas, isso tem elevado muito o número de casos de racismo, especialmente em relação àquelas pessoas que trabalhava essa questão internamente como questão ruim de ser exposta, como politicamente incorreto. Essas pessoas hoje, uma boa parte dessas pessoas não tem mais vergonha de declarar ou de expressar o seu racismo. Então tem elevado muito os casos e a gente tem percebido que à medida que os casos vêm se elevando, as pessoas têm se apoiado nas novas tecnologias e nas condições hoje tecnológicas que são oferecidas para poder também denunciar e expor os racistas. Nós temos acompanhado aí vários casos, né, na televisão, tem o caso lá do entregador, outros casos na justiça. Hoje eu recebi aqui, o pessoal sabia que eu ia te entrevistar, o pessoal me enviou aqui, parece que tem um caso no Paraná também, né, que a juíza emitiu ali né, valor em relação ao fato do réu ser afrodescendente. Eu queria que você falasse desses casos que estão acontecendo aí nos últimos dias. Teve o George Floyd lá nos Estados Unidos, esse protesto. Uma coisa que a gente nota é que os casos de racismo sempre existiram. Lógico que a gente não deve normalizar, normatizar, enfim. São casos absurdos que têm que ser levados à justiça. Mas o que a gente vê agora de diferença é que a própria população de outras etnias, população branca, por exemplo, está exigindo essa questão da equidade, né? Que os afrodescendentes não passem por essa política de segregação. Eu queria que você falasse um pouco desses pontos aí que eu toquei.
é importante dizer que esse caso, por exemplo, da juíza do Paraná, ela colocou no corpo do texto da decisão dela que o que não lhe dava dúvidas de que o rapaz tinha cometido um crime era a condição de raça dele, era que ele era da raça negra. Isso é muito grave, precisa ser denunciado e ela precisa responder por essa atitude dela. No caso do rapaz entregador motoboy de Valinhos, eu acho que uma coisa que é muito relevante nesse caso e que a gente precisa levar em consideração é que ele é um rapaz negro, mas com a tez da pele, a melanina dele não é tão acentuada. E ainda assim, ele passou por aquela situação vexatória, por todos aqueles insultos racistas, e ainda assim ele sofreu com a condição de raça dele, mesmo ele sendo um cara que para os meios oficiais é pardo, sabe? Então é importante a gente levar isso em consideração, porque quanto mais acentuada é a melanina da pessoa, mais discriminada ela é. E aquela situação ali foi uma situação bastante marcante, né? Pela, pela forma como o rapaz que cometeu o crime de racismo agiu e a forma como ele se dirigia, o tom de agressividade, o tempo inteiro insultando, o tempo inteiro levantando questões em relação, inclusive, ao nome do rapaz. Mas também é importante a gente perceber o quanto aquele rapaz teve altivez para poder enfrentar aquela situação. E a gente tem trabalhado em perspectiva isso para que as pessoas tenham essa altivez de enfrentar o agressor e não abaixar a cabeça para o agressor. Eu queria chamar um destaque aqui, chamar um destaque também para a questão de Araçatuba. Uma jovem de 12 anos, uma adolescente de 12 anos, passava por um ritual religioso, um ritual que é o ritual de entrada na religião de matriz africana. Foi feita uma denúncia contra a mãe dessa jovem, porque os parentes, a avó e os tios dessa criança, dessa adolescente, são de outra religião, e fez uma denúncia sem nenhum fundamento, e o que houve foi que o Conselho Tutelar acatou aquela denúncia sem nenhum fundamento, sem nenhum documento probatório que justificasse aquela ação, acionou a polícia e tirou a criança de dentro de um templo religioso que a gente sabe, pela nossa legislação, é inviolável. Aí está um caso de racismo religioso muito forte que nos leva a perguntar: se essa criança tivesse sendo batizada dentro de uma igreja católica, a polícia entraria lá para poder retirar essa criança das mãos do padre? Se essa criança tivesse dentro de uma igreja evangélica para ser batizada dentro de uma igreja evangélica, a polícia teria entrado dentro da igreja evangélica para poder tirar ela das mãos do pastor, ou da pastora, ou da bispo, da bispa? Essas questões precisam ser levantadas. Por quê? Porque quando a polícia, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e outras instituições mantidas pelo Estado agem dessa forma equivocada, a gente já caminha para uma outra perspectiva do racismo, que é o que a gente tem trabalhado muito em perspectiva para poder enfrentar, que é a questão do racismo estrutural e do racismo institucional. Nós sabemos que negros são a maior parte da população que forma a base da pirâmide, mas nós também sabemos que essa população que forma a base da pirâmide é a maior financiadora do Estado, é a maior contribuinte para o Estado funcionar, para garantir as funcionalidades do Estado. E é essa população que mais sofre com essas agressões vindas do Estado. Então, diante disso, é muito relevante e muito importante que a população branca, para além de denunciar e de repugnar o racismo, que ela tenha uma atitude e um comportamento antirracista, um comportamento também de enfrentamento ao racismo. Porque, afinal de contas, o racismo não foi inventado pelos negros, né? O racismo não é uma tecnologia criada por negros e negras, né?
Então é importante a gente contar com essa parceria, com esse apoio, com essa compreensão, com essa solidariedade e com esse sentimento do se colocar no lugar do outro, que a população branca pode fazer e somar conosco nessa luta, que é uma luta que eu tenho certeza que vai engrandecer a sociedade brasileira, vai engrandecer a sociedade mundial e vai fortalecer as nossas diferenças como potencializadoras dos nossos conhecimentos, da nossa formação cultural, da nossa formação cidadã. Cláudio, eu estou vendo aqui o SOS Racismo da LESP, né, tem um disco de denúncia 0800 7733 886. Eu queria que você explicasse melhor como que funciona o SOS Racismo da Assembleia, como que a LESP ajuda, né, nas denúncias e como que as pessoas podem fazer. O SOS Racismo é um espaço da Assembleia Legislativa de atendimento do público externo, né? Ele é uma ouvidoria de racismo, de casos de racismo. A gente está vivendo um período diferenciado da nossa vida, que é esse período do isolamento social, da pandemia. Então, a gente tem trabalhado no formato de plantão, né, por conta de todas as restrições que as autoridades sanitárias têm nos colocado, né, e que são relevantes para a gente superar esse momento de dificuldade. Então, esses canais de denúncia, os canais remotos de denúncia, eles se tornaram ainda mais importantes e potenciais. O SOS Racismo tem esse 0800, né, que é um canal de denúncia, de acolhimento de denúncias, que é o 0800 773 3886, como você mesmo já disse. E nós também temos o e-mail do SOS Racismo, que é sosracismo@al.sp.gov.br. E há pouco, em razão de todo esse momento que a gente está vivenciando, nós também criamos os canais do SOS Racismo nas redes sociais. Então nós temos SOS Racismo no Instagram, nós temos SOS Racismo no Facebook e nós temos SOS Racismo no Twitter. Então as pessoas também podem nos procurar por esses canais, deixar o seu telefone e a gente vai fazer contato com essas pessoas e vamos entender o que está acontecendo para dar consequência para a denúncia ou para qualquer fato que essa pessoa tenha presenciado ou tenha vivenciado de racismo. Eu estou vendo aqui, ó, atendimento de segunda a sexta-feira, de 9 às 19. Eu estou vendo, a gente está numa época de pandemia, não está acontecendo, mas hora que acabar, quer dizer, de 9 da manhã às 7 horas da noite, na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, subsolo, sala 3, no Ibirapuera. Eu queria tocar com você numa outra questão que você já falou um pouco, que é a questão do racismo ligado a religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé, enfim, outras religiões. Isso também acontece muito, né? De alguém xingar uma outra pessoa, enfim, relacionado aí a religiões de matriz africana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse racismo em forma de religião. Talvez seja um dos principais desafios que a gente tenha para enfrentar hoje, né? As religiões afro-brasileiras que cultuam o mesmo Deus que as religiões cristãs ou não cristãs cultuam, sofrem muito com o racismo religioso. Isso desestimula os filhos e filhas de outros religiosos de matriz africana a seguirem na religião de origem. Isso afeta as identidades dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, afeta a questão da autoestima e isso tem machucado muito essa população que optou por cultuar uma tradição religiosa que está mais ligada às suas origens africanas, efetivamente. E agora, o que eu não isso é muito importante de se combater, de se enfrentar e de se trabalhar. Agora, existem formas de enfrentamento existem formas de atuação
dessas pessoas que discriminam essas religiões, que são extremamente agressivas. Nós temos casos de religiosos de matriz africana que já foram agredidos por cultuar a sua religião, templos religiosos que já foram atacados, colocados fogo, Ialorixás, mães de santo, pais de santo que já foram ridicularizados, inclusive em rede nacional, e que, em consequência disso, sofreu infarto e morreu. Então, eu diria que o racismo e o racismo religioso, todos os dias, fazem muitas vítimas no Brasil, e boa parte dessas vítimas são vítimas fatais. E a gente sabe que o bem mais precioso que a gente tem é a vida. Então, acho que a nossa consciência precisa trabalhar no sentido de construir uma perspectiva de vida que valorize a diversidade e que a diversidade seja algo que agregue, que enriquece para a gente e não o contrário. Tá certo. Uma outra questão que eu acho relevante falar, que você também tocou durante a entrevista, é a população negra hoje é a maioria da população brasileira e está muito na base da pirâmide, né? Um questionamento que muita gente faz é por que não há negros nos cargos de direção de boa parte das empresas brasileiras, grandes, médias, pequenas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que é ocupar a base da pirâmide e não ter acesso, né, equitativo ao topo dessa pirâmide. É muito importante essa questão do debate sobre a equidade, né? Muita gente fala de igualdade e a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente percebeu que o termo igualdade é um termo que não iguala as pessoas, né? Porque o ideal é que as pessoas tenham as mesmas condições para chegarem aos mesmos espaços, né? E se a gente oferecer igualdade de oportunidade, quem já está em vantagem vai acabar não vai acabar levando mais vantagem ainda em relação a quem não está em vantagem. Então, se eu oferecer uma moto 150 cilindradas para uma pessoa que tem 2 braços e 2 pernas, e oferecer a mesma moto de 150 cilindradas para uma pessoa que não tem um braço ou uma perna, com certeza essa pessoa que recebeu essa moto e não tem um braço ou uma perna, ela vai sair em desvantagem em relação à pessoa que tem 2 pernas. Então, a gente, para essa pessoa que tem uma condição diferente de disputa, a gente precisa oferecer as condições mais ideais para ela poder conseguir fazer essa disputa. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de equidade. Então, o que ocorre conosco aqui no Brasil é que o Brasil foi estruturado a partir de um Estado racista, né? De uma concepção de Estado racista. Essa concepção de Estado racista, ela, em um dado momento da nossa história, estabeleceu que negros e negras deveriam ter, que negros e negras não teriam os mesmos direitos que brancos, que negros e negras poderiam ser escravizados, que negros e negras não poderiam ter acesso à educação, que negros e negras não poderiam ter acesso à moradia digna, que a cultura de negros e negras não era uma cultura que deveria ser fomentada e potencializada pelo nosso país, que negros e negras, mesmo após a abolição, poderiam ser considerados vadios, porque essa abolição ela foi uma abolição que não fez justiça social, que não apresentou nenhuma medida reparatória. Se você pegar a lei da abolição, mesmo depois de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, a lei só tem um parágrafo. Ela não apresenta nenhuma política reparatória que ofereça oportunidade de trabalho para negros e negras, que ofereça oportunidade de emprego, educação, saúde, acesso à terra, moradia. Então, quando você, no dia 14 de maio de 1888, quando você abre a porta das senzalas, você coloca essas pessoas para onde? Aonde você direciona essas pessoas? E tudo que veio pós esse 14 de maio de 1888 foi também para prejudicar as transições e as mobilizações de negros e negras.
lei da vadiagem, criminalização do samba, criminalização do rap, agora a gente está vendo a criminalização do funk e uma série de outras coisas. Se a gente for perceber, esse Estado é um Estado que efetivamente é discriminatório e potencializa isso com os mesmos recursos que a população negra contribui para o Estado lhe proteger, lhe fazer o cobertor social. Então, eu atribuo essa condição a essa situação histórica, sabe? É um Estado do racismo. Então, ele não tem como dar certo para a população negra. A gente precisaria renovar esse Estado. Carlos, eu queria que você falasse um pouco da política de cotas e quanto que ela é importante para o acesso da população negra, por exemplo, às universidades. A gente sabe que, no caso das universidades, a educação promove uma dinâmica de empoderamento. A educação também ela garante mobilidade social e a educação ela é a grande arma que nós podemos ter para alcançar sonhos e possibilidade de empoderamento. Então, as cotas têm esse papel de garantir que esses espaços de empoderamento, esses espaços de busca do conhecimento e esses espaços que contribuem para o desenvolvimento não só do nosso país como do mundo, eles sejam espaços mais diversos, eles sejam espaços que garantam a contemplação da nossa diversidade, a contemplação de grupos e pessoas que até então não tinham acesso a esses espaços. A política de ação afirmativa é uma política importante e fundamental para garantir que a representação desses espaços sejam representações fiéis ao que é a nossa diversidade. Então, cotas nas universidades, cotas no serviço público, cotas para as candidaturas, cotas para acesso ao parlamento, elas são fundamentais, são extremamente relevantes para a gente, e são políticas ainda que eu diria que não são políticas avançadas do ponto de vista da radicalidade que a gente precisa para poder chegar no nível de equidade que a gente precisa. Vamos falar um pouco sobre a questão da equidade racial no parlamento, né? A gente sabe que a população negra ainda tem vários representantes, mas precisa ser mais representada num parlamento como aqui o parlamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. O que falta, né, para que a população negra, para que nós tenhamos mais vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores e presidente da raça negra? Falta muito investimento na formação política de negros e negras, falta muito investimento nessa perspectiva de representatividade política e civil das pessoas, e falta muito investimento na base, falta muito investimento na educação básica. A gente precisa ter uma escola desde o nível básico até o nível universitário, que compreenda a nossa sociedade como ela é e que fortaleça a nossa sociedade nesse sentido de desconstrução do racismo. A gente sabe que ninguém nasce racista e que as pessoas passam a ser racistas. E a gente sabe que as nossas crianças elas têm acesso a esse tipo de comportamento da sociedade já nos primeiros meses de vida. E isso colabora terrivelmente para que hoje a nossa representação política seja ínfima e seja muito subrepresentativa. Então, a gente acha que investindo
desde a infância até a fase adulta, a gente vai conseguir construir uma conscientização nas pessoas que colaborem para que o parlamento de amanhã seja um parlamento mais representativo, mais diverso, que o Senado, a Câmara Federal, os nossos governantes, que as pessoas se acostumem com essa representatividade e que as pessoas entendam e compreendam que essas capacitações foram dadas para todas as pessoas, né? Inclusive aquelas que não foram experimentadas, talvez sejam as pessoas mais capacitadas, sejam as pessoas mais preparadas para estarem nesse espaço, inclusive por conta da sua história de vida, inclusive por conta das dificuldades que já passou. Então, essa compreensão ela é mais ampla, ela é mais qualificada e ela vai valorizar mais esse espaço de empoderamento. Como é que você vê essa discussão, a questão do racismo nas escolas, desde que as crianças entrem na escola, desde muito pequenas, assim? É uma discussão fundamental, né? Se discute, se fala sobre racismo, agora um pouco mais, imagino eu, mas, assim, existe uma política de silenciamento, né? Muito pouca gente queria falar sobre isso, né, em vários momentos, principalmente né, no início do século XX, enfim, criou-se um mito de que o Brasil não era um país racista. Pelo contrário, é um país muito racista. Queria que você falasse um pouco sobre essas questões. É muito importante a gente desconstruir esse mito da democracia racial que existiu durante muito tempo no Brasil, e enfrentar esse mito da democracia racial é fundamental. É importante, a gente conquistou no ano de 2003 uma lei chamada Lei 10.639, que é o número dela, 10.679, que é a lei que obriga, ela altera a LDB, né, tornando obrigatório o ensino da cultura e da história africana e dos afro-brasileiros em todos os níveis de educação, inclusive no nível superior e na pós-graduação. Essa lei, embora ela esteja em vigor desde 2003, muitos governos municipais e estaduais ainda fazem corpo mole para garantir a implementação dela. Mas tem havido uma movimentação das diversas organizações do movimento negro para questionar no Ministério Público Federal e nos tribunais de justiça nos estados essa questão da implementação da lei e na minha avaliação, o local mais importante para ela ser aplicada é nos primeiros meses de vida. Esse período é um período que a criança ela está formando as bases do caráter dela. Esse período também é um período que as crianças estão observando, né? É um período de observação. Nessa observação que essas crianças fazem a partir do berço, elas entendem e hierarquizam todas as relações que estão colocadas na sociedade que ela começou a conhecer. Então, é a partir daí que começam os ataques a essas autoestimas. Então, é a partir daí que a gente tem que trabalhar a implementação da Lei 10.639. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Cláudio Silva, que é coordenador do SOS Racismo da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, é um serviço aqui da casa, né, para atender as pessoas que queiram denunciar, fazer denúncias de racismo, está falando aí que aumentou a quantidade de denúncias. Cláudio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço o espaço cedido, eu agradeço a rede Alesp, a rede de TV e rádio da Assembleia Legislativa, e quero dizer que a gente está à disposição do público em geral, de todos do nosso estado, e se não for do nosso estado também nós estamos à disposição, porque o que a gente quer é construir uma sociedade mais igual, mais decente, e que seja mais agradável de se viver, valorizando e potencializando toda a nossa diversidade, que é uma coisa maravilhosa e magnífica. Tá certo, Cláudio. Lembrando, o SOS Racismo, o telefone é o 0800 7733 886, 0800 7733 886. O SOS Racismo funciona aí na Pedro Álvares Cabral, 201, subsolo, sala 3, no Ibirapuera, e o e-mail é sosracismo
an.sp.gov.br. E o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.